Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre a família romana. Então a gente já fez nos nossos vídeos, nas nossas aulas anteriores, uma longa introdução sobre a República Romana. Já tratamos, na última série de vídeos, sobre o Corpus Iuris Civilis e a sua formação, ao tratar de uma das principais fontes do direito. E daqui em diante, nós vamos começar a abordar as instituições jurídicas propriamente ditas. Então, os vídeos anteriores funcionaram como uma longa introdução para que a gente pudesse adentrar nas instituições normativas propriamente ditas. E eu acho que a primeira delas, que a gente deve sempre tratar, é a instituição da família. Para mim, faz muito mais sentido entender vários dos institutos romanos a partir da ideia de família romana. No nosso direito civil, no nosso direito privado, normalmente a gente começa tratando do estudo do direito civil a partir da ordem do Código Civil. E o nosso Código Civil, ele começa, como todo mundo sabe, mas quem não souber, começa tratando das pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos. Então, normalmente, o estudo do direito no Brasil, e lá na Faculdade de Direito ele é assim, a gente tem uma ou duas disciplinas, conforme a organização curricular, que vão tratar de introdução ao direito privado, introdução ao direito civil, que acaba funcionando como uma introdução a todo o direito, no qual esses conceitos fundamentais de pessoa, o que é personalidade, o que é maioridade, o que é menoridade, o que é capacidade, bem, os tipos de bens, o que é bem, o que não é, e os chamados fatos, atos e negócios jurídicos, e as condições, os termos, como que eles acontecem, são geralmente tratadas no primeiro e no segundo semestre. Entretanto, em outras épocas, em outras faculdades, a gente tinha o tratamento primeiro da família, e eu acho que isso advém, isso aqui eu acho do que eu falo, eu acho que isso advém dessa centralidade que a família tinha, pelo menos, no direito romano. Isso aqui pode ser só um chute, mas de qualquer maneira não é incomum a gente ver, pelo menos historicamente, que no Brasil a gente se começava o tratamento do direito civil, do direito privado, a partir da ideia de família. E no direito romano isso isso é muito claro para mim. Então tem muita coisa que fica muito difícil de ser entendida, ou fica muito artificial ser entendida, se a gente não entende a instituição da família romana. Por quê? Porque ela é diferente da nossa, e ela influenciou a formação, inclusive, desses outros institutos jurídicos, como o Instituto da própria pessoa. A rigor, no direito romano, não existe um instituto ou a ideia de maioridade, por exemplo. E como a gente vai classificar as pessoas, vai variar bastante ou vai decorrer da estrutura familiar. Por isso que eu acho que o que une a explicação ali do direito público, que a gente já falou tanto, com a própria formação da história da sociedade romana e dos institutos jurídicos, é essa ideia de família. Só que, como sempre, nós temos que desfazer os mitos que a gente tem da nossa visão pessoal sobre uma realidade que nos é familiar. Fiz um trocadilho aqui sem querer, A família nos é familiar. Mas nós não podemos pensar na família como a nossa família. Ou seja, como a família idealizada, não é nem a família real, A família idealizada que nós temos como modelo de família nas sociedades ocidentais, cristãs, mais ou menos industrializadas, urbanas, desenvolvidas. Quando nós estamos falando do meio ambiente urbano, eu estou aqui em Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, vivi a minha vida toda em Belo Horizonte, nós costumamos pensar na família como o núcleo parental, a família ideal, gente? A família da tampa de margarina. É o núcleo parental composto por papai e mamãe e filhinhos dentro daquela casa. Então a primeira imagem que a gente tem de família é essa pequena família. Na antropologia, essa pequena família vai ter diversos nomes. Pequena família, família parental conjugal, que é essa família composta pelo casal, que é essa imagem que a gente tem da tampa de margarina, e pelos filhos.
Então esse que é o modelo de família que a gente pensa, que a gente imagina e que a gente idealiza. E a gente também, na nossa sociedade, a gente tem a ideia de uma família ampliada, né? Que também na antropologia ela vai ter vários e vários nomes, né? Família extensa, grande família, família ampliada, como eu já mencionei. Ou seja, embora faça sentido eu pensar quem é a minha família, papai, mamãe e filhinhos, também faz sentido eu pensar quem é a minha família, vovô, vovó, primos, tios e coligados, né? O tio torto, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte a gente chama assim, que é o tio casado com uma irmã, ou a tia torta, né, o cunhado, enfim. A gente acaba colocando nesse bolo mais ou menos indefinido, reparem isso, ele é mais ou menos indefinido, de uma grande família. Então vamos imaginar aqui círculos concêntricos no qual eu tenho uma pequena família melhor definida, ainda que idealizada, uma pequena família melhor definida, e eu tenho uma ampliação dessa grande família mais ou menos próxima de mim. Inclusive a gente tem essa noção de distância, né? Um parente próximo ou um parente distante, e que isso é o que a gente entende por família. Outra coisa que a gente entende por família, eu estou marcando a compreensão geral que a gente tem, outra coisa que a gente entende por família é que a família tem determinadas funções. E então a família tem uma função de proteção, a família tem uma função de cuidado, a família tem uma função educacional, de formação, a família tem uma função econômica, de me conseguir um emprego, de me conseguir um trabalho, de me ajudar nas horas que me falta algum recurso. Então a família tem várias funções que nós entendemos que essas são funções da família. Tem uma função de formação religiosa, tem uma formação de procriação, os filhos têm que ser tidos dentro daquele núcleo familiar ou dentro de uma família. Então, na nossa cultura e na nossa sociedade, nós atribuímos também determinados papéis e determinadas funções àquela família. E eu comecei falando da família urbana, que é a família das grandes cidades do Ocidente, de Belo Horizonte, de Nova York, das cidades europeias, das grandes cidades do Brasil e da América Latina. Mas se, por exemplo, nós nós procurarmos o meio rural ou outros meios sociais dentro do próprio Brasil, para não me aventurar a falar de outros países, nós vamos ver que a ideia dessa família muda bastante, né? A carinha dessa família nuclear, ela às vezes é diferente, muitas vezes ela vai incluir outros ascendentes, por exemplo, então não é só papai e mamãe, mas a família papai, mamãe e vovó, que ainda é viva, né? Muitas vezes essa família nuclear ali, que mora na mesma casa, ela divide aquela casa com outras famílias, então tem o puxadinho, tem o lote que é dividido, tem a fazenda que é dividida. Então, essa família de Tampa de Margarina é um modelo de família urbana idealizada, que se a gente for para o meio rural, essa família é diferente. Ela tem uma estrutura diferente no Rio Grande do Sul, no interior de Minas Gerais ou no interior da Amazônia, né? E essa família também ampliada, ela também, como ela tem limites muito menos nítidos, ela também vai variar demais, né? A ponto de você muitas vezes poder identificar pessoas que sequer são relacionadas pelo sangue, por exemplo, que são consideradas parentes, que são agregados, que são pessoas que moram juntas, que são irmãos, primos de criação, que na verdade, eles não têm relação sanguínea. E olha que aqui eu estou falando de um pressuposto que é o seguinte: família precisa de ter relação sanguínea? Olha só. E mesmo assim, se a gente for para o meio urbano e for verificar como que são as famílias desse meio urbano idealizados, né, por isso que eu salientei várias vezes a questão da idealização aqui, as famílias urbanas, elas também não são essa família da Tampa de Margarina, né? Então, se a gente for, por exemplo, acompanhar dados do IBGE, dados da PNAD, dados das pesquisas familiares, nós vamos ver a grande quantidade de famílias que não obedecem a esse modelo. Então, é extremamente comum no Brasil, por exemplo, a família chamada monoparental, e que, ou seja, com apenas um parent, né, apenas com um pai, e esse um pai normalmente é uma mãe. Então é uma família
focada, matrifocal, o nome antropológico seria isso, uma família matrifocal, que muitas vezes ela é composta por quem? Pela mãe, ou pelas mulheres adultas e pelos filhos dela. Por quê? Porque os maridos abandonam, morrem, são desconhecidos, formam outras famílias. Enfim, isso é uma situação extremamente comum no Brasil e que não tem relação com essa família idealizada. Ela é bastante diferente dessa família idealizada. Eu trouxe aqui um dado da revista do IBGE. O IBGE ele faz uma pesquisa, para quem não conhece essa pesquisa, ela se chama PNAD, PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que ela é uma pesquisa mais ampla do que o censo, ela pergunta várias outras coisas que o censo não pergunta, e ela é por amostragem, e ela é uma pesquisa contínua, né? Então, todo ano a gente tem resultados aí da PNAD. Eu vou deixar o link para a revista do IBGE com esses dados, mas eu vou ler aqui um trechinho da reportagem falando da PNAD de 2000 e comparando a de 2005 com a de 2015, que traz informações muito interessantes. Diz o seguinte, olha, de 2005 até 2015, houve uma queda nesse modelo de família tradicional. Em 2005, o domicílio composto por pai, mãe e filhos era 50,1%. Em 2015, 42,3%, quer dizer, já é minoritário, né? Já não é a maior parte dos domicílios que é composta dessa forma. Por outro lado, novas tendências ganharam força. Em 2015, quase cada um em 5 lares era composto apenas por casais, cerca de 19,9% só tinha o casal, enquanto que em 14,4% das casas era composta por apenas um morador. Então olha como é que são arranjos muito diferentes que a gente está imaginando. E outro nome interessante que vem nessa reportagem diz o seguinte, está ficando cada vez mais comum a chamada família mosaico. E o que é essa família mosaico? Essa família mosaico ela é composta, por exemplo, por um homem que tem filhos de uma mulher, ele se casa novamente com uma mulher que tem filhos de outro relacionamento, e eles vão morar dentro da mesma casa, e eles têm filhos em comum. Então você tem filho dos dois, filho de um, filho de outro, e é a chamada família mosaico. Enfim, então essa mensagem toda que eu estou passando aqui no começo, eu faço questão de dizer, é para a gente colocar bastante em perspectiva a idealização que a gente tem do modelo familiar. Inclusive, isso tem uma importância jurídica enorme no meu modo de ver, que é a seguinte: certamente, vários de vocês serão juízes, promotores ou advogados que vão trabalhar, escritores, professores que vão trabalhar com a área de família. E muitas vezes ainda impera nessa área, apesar de todos os avanços dos últimos anos, uma visão muito clássica da família, em que ela tem que ser composta por pai e mãe, tem que ser pai e mãe dentro da mesma casa com os filhos. A mãe, por incrível que pareça, a mãe tem função de cuidar dos filhos, o pai tem função de sustentar a casa. Então, quer dizer, muitas vezes as decisões são tomadas de modo a dizer que a guarda dos filhos, por exemplo, deve ficar com a mãe, porque a mãe é quem cuida, né? Então, quer dizer, ou então que a pensão ou as despesas devem ser arcadas exclusivamente pelo varão, pelo pai, e assim por diante. Quer dizer, uma idealização que não corresponde nem à realidade, nem às estatísticas, né, medidas dessa realidade do que a família brasileira ela é nos dias de hoje. Muito bem, quando nós vamos ainda migrar para analisar outras realidades, de outras épocas, de outras culturas, aí que a gente vê que esse modelo de família não é o único possível. Pelo contrário, a gente percebe que a família que a gente tem aqui, seja essa família idealizada, seja essa família real que o IBGE está medindo, são 1, 2, 3 ou 4, 5 modelos de existência de família entre literalmente milhares de modelos de família diferentes, possíveis e que são encontrados nas diferentes organizações humanas, tanto em outras épocas históricas, que é o caso de Roma, que nós vamos ver que é uma família diferente da nossa, quanto em outros povos. Povos chamados primitivos, né? Eu não gosto dessa expressão primitivo, mas a gente encontra ela,
né, mas povos que não são da cultura ocidental, urbana e industrial. Então eu vou ler aqui alguns exemplos só para ilustrar essa imensa diversidade. Tem 2 livros aqui que eu gostaria de mencionar, eu sempre menciono. Isso aqui é um dos grandes clássicos da antropologia, que estudou não só a família, mas como vocês podem ver, o que é ser parente, né, a organização social do parentesco, do matrimônio, da filiação, essas funções que eu mencionei da família, que é o livro do Claude Lévi-Strauss, né? Lévi-Strauss, que escreve, que chama As Estruturas Elementares do Parentesco. Esse livro aqui tem milhares, não sei se são milhares não, mas centenas de exemplos de organizações sociais, de parentesco, de família, completamente exóticas, segundo o nosso ponto de vista. Então, é muito bom ler isso, porque você vê assim, olha, o que a gente vive hoje é um modelo cultural. Ele não tem nada de natural, né? Então, isso inclusive nos protege contra, às vezes, um discurso muito radical que a gente vê de dizer que a família é só homem e mulher, que até hoje se acha que o filho legítimo... Na legislação brasileira, até alguns anos atrás, havia distinção entre filho legítimo e filho ilegítimo. O filho legítimo era o filho do casamento, enfim. Então, quando a gente começa a ver outros exemplos, a gente fala assim, olha, não tem nada de natural. Isso é tudo uma convenção, são todas convenções, são todos objetos que foram criados pela realidade cultural. E é claro que quem está imerso naquela realidade cultural, é isso que é cultura, tende a ver aquilo como natural. É assim a família. Mas quando a gente começa a confrontar culturas diferentes, a gente vê organizações, do nosso ponto de vista, né, completamente bizarras. E são organizações possíveis. Do mesmo jeito que eles vão olhar para a nossa organização e vão falar, que coisa bizarra que é isso, que coisa estranha, né? Então, culturas olhando culturas diferentes, elas veem essa bizarrice da outra cultura, mas na hora que a gente vê o conjunto de todas, a gente fala assim, é só uma forma. É só uma forma possível. Eu vou trazer os exemplos aqui. Eu separei 2 exemplos interessantes aqui do Marvin Harris, desse livro aqui que se chama Introdução à Antropologia Geral. E eu vou ler aqui, olha, vou dar o exemplo aqui dos Nayar, que são um povo de Kerala. Kerala é uma região da Índia, que eles têm uma organização do casamento que é difícil até entender se aquilo é casamento ou não é. Olha o que ele diz. Para ter filhos de uma maneira socialmente aceitável, os púberes Nayar tinham que se submeter a uma cerimônia de 4 dias de duração que as vinculava essas meninas, desses adolescentes, a um marido ritual. Então eles tinham um marido ritual. As relações sexuais não eram um componente necessário dessa cerimônia. E quando ela terminava, o marido ritual e sua mulher não iam viver juntos, nem se relacionavam sexualmente. Em vez disso, a mulher vivia com suas irmãs, sua mãe e o irmão de sua mãe, com o tio, né? E se relacionava sexualmente com uma série de homens com quem não estava casada e que a visitavam na sua casa. Os filhos nascidos dessas uniões permaneciam com a sua mãe e eram criados por ela. O que nos mostra, por exemplo, que os Nayar, nem esse modelo de família nuclear eles têm. Né? Enfim, a conclusão que Harris chega aqui. A paternidade se estabelecia mediante a entrega de presentes ao recém-nascido por parte de um dos amantes que visitava a mãe, que não incorria em obrigações posteriores. Olha que organização totalmente diferente da nossa. Você tem, a mulher tinha um marido simbólico, um marido ritual, ela tinha filhos com outros homens, quem cria os filhos é a avó e o pai é aquele que presenteia. Quer dizer, fica até difícil para a gente entender, né? Faz sentido até a gente falar em matrimônio, em pai, enfim, dentro desse conceito cultural de pai, evidentemente, que a gente tem, totalmente diferente os Nayar lá de Kerala. E um outro exemplo interessante aqui são os Dahomey, que são um povo da África. E aqui, ó, Herskovits, um antropólogo que estudou os Dahomey em 1938, constatou a existência de 13 tipos diferentes de matrimônio, determinados em grande parte mediante o pagamento de um preço pela noiva. Olha que interessante.
Em alguns grupos, em alguns matrimônios, o filho estava sob o controle do grupo doméstico do pai, e em outros, sob o controle de um grupo doméstico encabeçado por um pai, entre aspas, feminino. Pai feminino? A questão não era se o filho era legítimo ou ilegítimo, mas sim quais eram os direitos, obrigações e agrupamentos que dos quais emanavam as relações reprodutoras. Então aqui nesses da Romei, o que acontecia era o seguinte, havia uma espécie de... A mulher, ela podia pagar um preço, aqui está em outro pedaço do livro, a mulher podia pagar um preço, comprar uma noiva, e ela figurava como figura paterna do filho dessa mulher que ela tinha comprado. Então havia o pai paterno, masculino, XY, e o pai materno, XX, que era uma espécie de madrinha, vamos dizer assim, daquela mulher no sentido simbólico. E os exemplos são assim, variadíssimos. São literalmente milhares de exemplos diferentes. Até o próximo vídeo.